O que era para ser apenas uma conversa civilizada sobre saúde pública se transformou em um verdadeiro campo de batalha ideológico. De um lado, Drauzio Varela, o médico mais famoso do Brasil, referência em saúde e defensor de políticas públicas progressistas. Um nome respeitado, com décadas de experiência na medicina e um histórico de ativismo em pautas como redução de danos, sistema carcerário e direitos das minorias. Do outro, Nicolas Ferreira, o jovem deputado conservador que, com sua retórica afiada, não recua diante de nenhum embate. Um dos políticos mais influentes da nova geração, eleito com milhões de votos e conhecido por confrontar a hegemonia progressista na mídia e na política. O encontro entre os dois não foi um simples debate, foi um choque de mundos. Desde o anúncio da entrevista, as redes sociais entraram em polvorosa. Os seguidores de Drauzio celebravam a oportunidade de ver um cientista desmontar as falácias da direita. Os apoiadores de Nicolas viam o confronto como uma armadilha, um ambiente hostil onde o deputado seria atacado sem trégua pela narrativa progressista. A plateia no estúdio era predominantemente simpática a Drauzio, um público acostumado a vê-lo como uma autoridade incontestável no assunto. Mas, naquela noite, tudo poderia mudar. O programa começou com um tom de formalidade, mas logo ficou evidente que seria uma arena de combate. Drauzio abriu a conversa com um sorriso tranquilo, típico de quem já dominou dezenas de entrevistas na TV. Nicolas, antes de mais nada, obrigado por vir. Eu acho que debates como esse são importantes. Mas eu confesso que fiquei curioso. Você é um deputado muito jovem e defende pautas conservadoras, muitas delas questionáveis. O que te faz acreditar que você entende mais de saúde pública do que os especialistas? A plateia reagiu com um misto de risadas contidas e expectativa. A provocação era sutil, mas clara. Drauzio tentava desqualificar Nicolas logo de início, insinuando que ele não tinha credibilidade para opinar sobre o tema. Nicolas sorriu de canto e respondeu com a tranquilidade de quem já conhecia essa estratégia. Eu agradeço pelo convite, Drauzio. Mas essa pergunta já parte de uma premissa errada. Saúde pública não é só sobre medicina. É sobre política, economia e valores. Eu não preciso ser médico para questionar políticas que, no fim das contas, impactam diretamente a vida das pessoas. A plateia ficou em silêncio por um instante. Drauzio manteve a expressão calma, mas ficou evidente que Nicolas não cairia facilmente. O médico então decidiu mudar a abordagem. Mas veja, Nicolas, quando falamos de saúde pública, estamos lidando com ciência, e ciência não é uma questão de opinião. A pandemia nos mostrou isso. Políticos que desafiam o consenso científico colocam vidas em risco. Você não acha que deveria ouvir mais os especialistas? A plateia voltou a reagir. Alguns aplaudiram, outros murmuraram em aprovação. Nicolas sabia que essa era uma jogada clássica do progressismo, rotular suas posições como anticientíficas para desmoralizá-lo. Mas ele não hesitou. Drauzio, a ciência de verdade não é baseada em consenso, mas em questionamento. E, se tem uma coisa que aprendemos nos últimos anos, é que muitos especialistas erram, e feio. Afinal, quantos cientistas defenderam lockdowns que quebraram milhões de famílias? Quantos foram contra tratamentos que depois se mostraram eficazes? Quantos disseram que não havia risco algum em certos procedimentos e depois se provaram errados? A reação da plateia mudou imediatamente. Drauzio respirou fundo. Sabia que o debate estava fugindo do controle. Mas ele ainda tinha muitas cartas na manga. O embate mal havia começado, e a tensão já era palpável. A partir daquele momento, qualquer deslize poderia definir o rumo do debate. E Nicolas não estava ali para ser derrotado. Drauzio Varela percebeu que não seria um embate fácil. Ele tentou estabelecer a narrativa de que apenas especialistas podiam opinar sobre saúde pública, mas Nicolas Ferreira rebateu com firmeza, questionando as decisões da própria classe científica nos últimos anos. A plateia sentiu o impacto. O jogo psicológico estava equilibrado. Mas Drauzio não iria recuar tão cedo. Ele cruzou as pernas, adotou um tom mais professoral e decidiu partir para um ataque direto. Nicolas, antes de continuar nesse assunto de saúde pública e afins, preciso te perguntar algo que notei recentemente. Recentemente tem circulado muito nas redes sociais um tal de Manual do Patriota Cristão.
Esse livro já tem milhões de exemplares vendidos e estão dizendo que ele revela segredos sobre o PT, o STF e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaudiu com empolgação. Com sorrisos maldosos, eles estavam ansiosos para saber como ele sairia dessa. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que vocês escondem. Ele escancara as manobras da esquerda, revela como a mídia manipula as notícias e ensina o povo a não cair mais nas armadilhas que vocês fazem todo dia aqui na mídia. E mais, ele também alerta sobre como vocês estão atacando os valores da família e tentando tirar Deus das nossas casas com os seus programas. Todos da plateia ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? Mas o apresentador continuou. Esse livro realmente está viralizando, mas muita gente tem dúvidas sobre o que realmente tem lá dentro. Será que as pessoas não estão cansadas de tentar desmascarar algo que não existe? A plateia aplaudiu mais uma vez, mas todos ouviram em resposta. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Quem quiser saber a verdade que vocês tanto escondem, o link para baixar o Manual do Patriota Cristão estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Leiam e tirem suas próprias conclusões. Drauzio agiu com neutralidade, e agora, com mais confiança, voltou a perguntar sobre o que ele é especialista. Nicolas, você mencionou a pandemia. Vamos falar sobre isso. Durante esse período, vimos um verdadeiro festival de desinformação vindo da sua base política. Pessoas recusando vacinas, promovendo tratamentos sem eficácia, ignorando as recomendações da OMS. Você não acha que esse tipo de atitude custou vidas? O ataque era forte e tinha o apoio emocional da plateia, que aplaudiu entusiasmada. Era um movimento arriscado. Drauzio sabia que estava apelando para o discurso mais manjado da esquerda, a narrativa de que os conservadores são negacionistas e inimigos da ciência. Mas Nicolas não hesitou. Ele olhou diretamente para Drauzio e rebateu com precisão. Drauzio, é curioso você falar de desinformação quando vimos a própria mídia e os especialistas errando o tempo todo. A OMS mudou suas diretrizes inúmeras vezes. O governo federal investiu bilhões em vacinas e, mesmo assim, continuaram dizendo que não estavam fazendo nada. Mandaram fechar comércios, destruir empregos, impedir pais de sustentarem seus filhos, e no fim das contas, não impediram nada. Quem realmente espalhou desinformação aqui? A plateia ficou dividida. O choque foi visível. Drauzio abriu um sorriso irônico, tentando manter o controle do debate. Nicolas, não é porque a ciência evolui e muda que ela está errada. A gente vai aprendendo com o tempo. O problema foi que, em vez de confiar nos cientistas, muitos decidiram seguir opiniões políticas e ignorar as recomendações. E o que aconteceu? O Brasil teve um dos maiores números de mortes do mundo. A plateia voltou a vibrar. Esse era o ataque mais esperado: jogar o peso das mortes da pandemia nos ombros dos conservadores. Nicolas percebeu a armadilha, mas não recuou. Ele ajustou o microfone, respirou fundo e soltou a resposta certeira. Então agora os números importam. Porque, quando falamos dos países que tiveram os lockdowns mais rígidos e mesmo assim tiveram altas taxas de contaminação, vocês ignoram. Quando falamos dos países que abriram antes e se recuperaram economicamente mais rápido, vocês chamam de negacionismo. Parece que os dados só servem quando confirmam a narrativa de vocês. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Drauzio fez uma expressão séria. Ele sabia que Nicolas estava desmontando o argumento e precisava reagir rápido. Ele então decidiu mudar de foco. Certo, Nicolas. Mas vamos falar de outra coisa. Você é um cara jovem, conservador, cristão, e tem falado muito sobre ideologia de gênero. Mas me diz uma coisa, você realmente acha que a saúde pública não deve atender pessoas trans? Você acha que um jovem que está em sofrimento não deve receber assistência médica? Nossa Senhora! Drauzio jogou uma bomba na mesa. Ele sabia que esse era o ataque perfeito para criar uma armadilha emocional. Se Nicolas respondesse errado, seria rotulado como insensível, preconceituoso e cruel.
A plateia ficou em silêncio, esperando a reação do deputado. Mas Nicolas não piscou. Ele manteve a postura firme e respondeu sem hesitar. Drãozio, eu sou a favor da saúde pública para quem realmente precisa. Mas o que não podemos aceitar é transformar hospitais em centros de militância ideológica. Uma coisa é tratar transtornos reais, outra coisa é incentivar crianças e adolescentes a tomarem bloqueadores hormonais e mutilarem seus corpos como se fosse algo banal. O impacto da resposta foi imediato. A plateia começou a murmurar. Algumas pessoas ainda tentavam aplaudir Drãozio, mas era evidente que Nicolas havia colocado uma dúvida no ar. Drãozio percebeu que o contra-ataque havia sido forte. Ele então tentou desviar. Mas Nicolas, você realmente acha que um jovem acorda um dia e decide mudar de gênero como quem troca de roupa? Isso é uma condição médica reconhecida. Não é ideologia, é ciência. Nicolas sorriu discretamente. Engraçado, Drãozio, quando falamos de ciência para questionar a ideologia de gênero, vocês ignoram. Biologia básica nos diz que homem e mulher têm diferenças inatas, genéticas, inegáveis. Mas, de repente, isso virou discurso de ódio. Quer dizer, quando interessa, a ciência importa. Quando não interessa, ela é jogada fora. A plateia começou a reagir de forma diferente. Pela primeira vez, não havia apenas aplausos para Drãozio. Nicolas estava desconstruindo a narrativa progressista em tempo real. Drãozio tentou manter o controle. Ele sabia que estava lidando com um debatedor perigoso, alguém que não se intimidava com a pressão. O embate estava apenas começando. E Nicolas Ferreira começava a inverter o jogo. O debate havia saído do controle. O que começou como uma conversa sobre saúde pública se transformou em um verdadeiro confronto ideológico. Drãozio Varela tentou desqualificar Nicolas Ferreira, jogando para a plateia a ideia de que um deputado sem formação médica não deveria opinar sobre temas científicos. Mas Nicolas não só resistiu, como começou a inverter o jogo, expondo as contradições do discurso progressista. O embate se tornava cada vez mais intenso. Drãozio percebeu que precisava recuperar terreno. Ele respirou fundo e mudou de estratégia. Nicolas, você fala muito sobre ciência quando te convém. Mas quando o assunto é drogas, vocês conservadores ignoram totalmente o que os estudos mostram. A gente sabe que a política de guerra às drogas fracassou no mundo inteiro. Países que adotaram a redução de danos, como Portugal, conseguiram diminuir o número de overdoses e crimes. Mas vocês insistem em tratar tudo como caso de polícia. Você não acha que essa abordagem já provou que não funciona? A plateia voltou a vibrar. Esse era o argumento perfeito para colocar Nicolas na defensiva. A mídia há anos martelava a ideia de que a guerra às drogas só aumentava a violência e que a legalização seria a solução mágica para o problema. Mas Nicolas não se abalou. Ele ajeitou o microfone e respondeu com firmeza. Drãozio, você quer mesmo usar Portugal como exemplo? O país registrou um aumento no número de usuários de drogas sintéticas, e os hospitais estão lotados de jovens viciados em crack e heroína. Além disso, o tráfico não acabou. Só mudou de forma. Você acha que isso é um sucesso? A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Drãozio riu de forma discreta e tentou minimizar o impacto. Nicolas, você está pegando um caso isolado. No geral, os resultados são positivos. Mas vamos além. O Brasil tem hoje uma das maiores populações carcerárias do mundo. Um número enorme de jovens, principalmente negros e pobres, são presos por portar pequenas quantidades de drogas. Você acha justo manter essa política de encarceramento em massa? Bum! Drãozio jogou a carta do vitimismo racial. A plateia explodiu em aplausos. O ataque era calculado. Ele queria pintar Nicolas como um político insensível, alguém que defende a prisão de jovens pobres enquanto políticos corruptos ficam impunes. Mas Nicolas já esperava esse tipo de jogada. Ele sorriu e rebateu com precisão. Engraçado você falar isso, Drãozio. Porque a esquerda adora usar a raça como justificativa para tudo. Mas me responde uma coisa. Quantos políticos brancos e milionários do seu lado ideológico foram presos por corrupção?
Você realmente acha que o problema da criminalidade no Brasil é porque o sistema prende jovens negros injustamente? Ou será que o verdadeiro problema é o tráfico de drogas que destrói comunidades inteiras, destrói famílias e financia o crime organizado? A plateia parou por um instante. Drãozio ficou visivelmente incomodado. Nicolas continuou, aumentando a pressão. Você quer resolver o problema das drogas? Então vamos falar sério. Vamos falar sobre como as facções criminosas cresceram com o apoio de ONGs e intelectuais que passaram décadas dizendo que bandido é vítima da sociedade. Vamos falar sobre como a esquerda lutou contra a redução da maioridade penal enquanto adolescentes são usados pelo tráfico como escudo humano. Vamos falar sobre como vocês atacaram a polícia cada vez que ela tentou fazer seu trabalho. O estúdio ficou em silêncio. A plateia, antes 100% favorável a Drãozio, agora parecia dividida. Drãozio sabia que Nicolas havia desmontado a narrativa. Ele respirou fundo e tentou desviar para outro assunto. Tá certo, Nicolas. Mas vamos falar de algo ainda mais importante. Você sempre defende valores cristãos e a importância da família. Mas e as mães solo? E as crianças que não têm uma estrutura familiar tradicional? Você realmente acha que só existe um modelo de família válido? A plateia explodiu em aplausos novamente. Era um ataque direto à base ideológica de Nicolas. O objetivo era colocá-lo como um inimigo das mulheres que criam filhos sozinhas, como alguém que ignora realidades diferentes. Mas Nicolas não caiu na armadilha. Ele sorriu e respondeu com clareza. Drãozio, eu nunca disse que mães solo não merecem respeito. O que eu digo é que a família tradicional é o modelo que melhor funciona. O próprio IBGE mostra que crianças criadas sem pai têm mais chances de entrar no crime, abandonar os estudos e enfrentar dificuldades financeiras. Esses são os fatos. Agora, se você quer ignorá-los para parecer inclusivo, problema seu. Drãozio tentou interromper, mas Nicolas continuou. O problema não é a existência de mães solo. O problema é o progressismo incentivar a destruição da família, como se pai e mãe fossem opcionais. O problema é quando o Estado quer substituir a família, criando programas assistencialistas que só tornam as pessoas dependentes. A reação da plateia mudou. Havia desconforto no ar. Drãozio percebeu que estava ficando sem opções. Nicolas estava conseguindo virar o jogo. O médico então tentou mais um golpe. Mas Nicolas, se a sua visão de mundo fosse tão forte assim, por que a juventude está cada vez mais progressista? Se a família tradicional é tão perfeita, por que tantos jovens estão rejeitando esse modelo? Nicolas sorriu. Porque a mídia, as escolas e a cultura popular passaram anos doutrinando essa geração. Porque qualquer jovem que pense diferente sofre perseguição, é ridicularizado, é censurado. Mas sabe o que está acontecendo, Drãozio? As pessoas estão acordando. Você pode controlar o que é dito na grande mídia, mas não pode controlar a realidade. O clima do debate mudou completamente. Drãozio tentou manter a pose, mas ficou evidente que ele estava sendo confrontado como nunca antes. Nicolas não era um oponente fácil. E a plateia estava começando a perceber isso. O embate não havia terminado. Mas, naquele momento, ficou claro que Nicolas estava cada vez mais no controle. A tensão no estúdio era palpável. Drãozio Varela, acostumado a debates controlados onde sua visão era amplamente aceita, percebeu que estava enfrentando um adversário difícil. Nicolas Ferreira não só resistiu às provocações, como reverteu a narrativa, desmontando os principais argumentos progressistas sobre saúde pública, drogas e família. O médico sabia que não poderia mais perder tempo com discursos genéricos. Ele precisava de um ataque certeiro, um golpe que colocasse Nicolas contra a parede e o fizesse hesitar. Respirou fundo, olhou diretamente para o deputado e lançou sua cartada final. Nicolas, vamos falar de algo muito sério. Eu sou médico e já vi muita gente sofrendo por falta de acesso a tratamentos. Você se diz um defensor da família, mas você é contra o SUS financiar procedimentos para pessoas trans. Você realmente acha que um jovem que sente angústia com o próprio corpo deve ser abandonado à própria sorte? Bum! Drãozio tentou usar a emoção a seu favor. Ele sabia que a mídia,
Os influenciadores e até parte da plateia viam a pauta trans como um assunto intocável. Se Nicolas respondesse de forma muito dura, seria rotulado como insensível, cruel, inimigo da saúde pública. O silêncio tomou conta do estúdio. A plateia esperava ansiosa. Mas Nicolas não hesitou. Ele sorriu levemente e respondeu com calma e precisão. Drãozio, eu sou contra o SUS financiar esse tipo de procedimento não porque sou contra essas pessoas, mas porque sou contra o Estado gastar dinheiro com ideologia enquanto tem gente morrendo na fila de um hospital. O impacto da resposta foi imediato. A plateia ficou dividida. Parte ainda queria apoiar Drãozio, mas outra parte percebeu que Nicolas estava trazendo um ponto válido. Drãozio tentou interromper, mas Nicolas continuou. Você fala como se o SUS tivesse dinheiro sobrando. Como se o Brasil já tivesse resolvido a falta de leitos, a falta de médicos, a superlotação dos hospitais. Mas a realidade é que tem gente morrendo esperando atendimento básico. Só que, ao invés de resolver isso, vocês querem gastar milhões com cirurgias irreversíveis em adolescentes que nem sequer têm maturidade para decidir qual faculdade fazer. O impacto da fala foi devastador. Drãozio tentou se recompor. Mas Nicolas, esse tipo de sofrimento psicológico é real. Você não pode simplesmente ignorar a dor dessas pessoas. Nicolas não recuou. Claro que a dor dessas pessoas é real. Mas a pergunta que você não quer responder é: o que estamos fazendo com essas pessoas? Porque hoje qualquer jovem que se sente deslocado já recebe um diagnóstico social e é incentivado a mudar de gênero. Mas onde estão os estudos sobre os arrependidos? Onde estão os dados sobre os danos causados por bloqueadores hormonais? Onde está a transparência nesse debate? O estúdio ficou em silêncio novamente. Drãozio olhou para a produção, como se buscasse apoio. Ele nunca havia sido confrontado desse jeito em um ambiente público. A plateia não reagiu imediatamente. Era a primeira vez que um conservador desmontava a pauta trans sem usar argumentos religiosos ou emocionais, apenas fatos. Drãozio tentou retomar o controle. Nicolas, eu já atendi muitas pessoas que passaram por esse processo. Elas finalmente encontraram paz depois de anos de sofrimento. Você realmente acha que um médico deve ignorar isso? Nicolas sorriu. Drãozio, eu acho que um médico deve seguir a ciência e não uma agenda política. Você sabe tão bem quanto eu que a medicina não pode ser regida por ativismo. Se um jovem quer mudar de gênero, ele precisa de acompanhamento psicológico sério, não de uma solução rápida que pode gerar consequências irreversíveis. A plateia começou a mudar de tom. Antes completamente favorável a Drãozio, agora havia dúvidas no ar. O ataque final de Drãozio não funcionou. Pelo contrário, colocou Nicolas em uma posição ainda mais forte. O médico, percebendo que perdeu mais uma batalha, decidiu tentar outro golpe. Ok, Nicolas. Então vamos falar de outra coisa. Você diz que defende a vida, certo? Mas você é contra a legalização do aborto. Você não acha que isso é contraditório? A plateia explodiu em aplausos. Esse era o último grande ataque que Drãozio poderia fazer. Se Nicolas vacilasse agora, toda a sua argumentação poderia ruir. O deputado respirou fundo e respondeu sem hesitar. Drãozio, eu defendo a vida desde a concepção. Porque a ciência, não a religião, mas a ciência, nos mostra que a vida começa na fecundação. Você, como médico, sabe disso. Mas, por algum motivo, os progressistas preferem ignorar esse fato e tratar a gravidez como um problema que pode ser resolvido com um procedimento cirúrgico. A plateia ficou novamente dividida. Drãozio tentou rebater. Mas Nicolas, e os casos extremos? Estupro, risco de vida para a mãe? Você realmente acha que essas mulheres devem ser obrigadas a ter filhos contra a vontade? Nicolas não caiu na armadilha. Drãozio, menos de 2% dos casos de aborto no mundo ocorrem por estupro ou risco de vida. O que vocês querem não é proteger essas mulheres. O que vocês querem é liberar o aborto como método contraceptivo. O silêncio tomou conta do estúdio pela terceira vez na noite. Nicolas estava no controle total do debate. Drãozio percebeu que estava sem saída. Ele tentou forçar um sorriso e se preparar para a conclusão.
Mas a verdade era clara para todos ali: Nicolas Ferreira havia vencido o embate. E a repercussão seria avassaladora. O estúdio já não era mais o mesmo. O que começou como um debate previsível, onde Drauzio Varela deveria dominar a conversa, se transformou em uma reviravolta impressionante. Nicolas Ferreira não apenas resistiu, mas desmontou, ponto por ponto, cada argumento progressista, colocando Drauzio em uma posição desconfortável diante da plateia. A essa altura, ficava cada vez mais evidente quem realmente estava no controle. Drauzio sabia que havia perdido as últimas batalhas, mas não estava pronto para admitir a derrota. Ele precisava de um golpe final, algo que pudesse recuperar o respeito da plateia e minar a credibilidade de Nicolas. Então, ele decidiu partir para o ataque pessoal. Nicolas, eu respeito sua opinião, mas o que me preocupa é essa mania da direita de achar que tem a verdade absoluta. Vocês falam como se só existisse um caminho para as coisas. Você nunca pensa na possibilidade de estar errado? A plateia aplaudiu imediatamente. Drauzio tentava inverter o jogo, apresentando Nicolas como alguém inflexível, que não dialoga e não considera pontos de vista diferentes. Mas Nicolas já esperava por esse golpe. Ele se inclinou levemente para frente e respondeu com precisão cirúrgica. Drauzio, se tem alguém aqui que age como dono da verdade, não sou eu. São vocês, progressistas, que censuram opiniões divergentes, destroem carreiras de quem questiona suas narrativas e demonizam qualquer um que ouse pensar diferente. A plateia parou por um instante. Nicolas não recuou. Eu penso diferente de você, Drauzio, mas eu não quero te silenciar. Agora me responde, por que a esquerda tem tanto medo do debate? Por que vocês querem regular a mídia, controlar a internet, silenciar os conservadores? Se vocês estão tão certos assim, por que não deixam o povo decidir? O golpe foi preciso. Drauzio tentou manter a compostura, mas pela primeira vez parecia sem palavras. A plateia ficou dividida. Antes 100% favorável a Drauzio, agora já não sabia mais como reagir. Drauzio percebeu que não tinha mais para onde correr. Ele tentou apelar para o emocional. Nicolas, o Brasil tem muitos problemas reais. Saúde pública, fome, desigualdade. Você realmente acha que essas brigas culturais são a prioridade do nosso país? A plateia explodiu em aplausos. Era o último recurso da esquerda, pintar Nicolas como alguém que perde tempo com pautas morais enquanto o país enfrenta problemas urgentes. Nicolas manteve a calma. Ele olhou para Drauzio e desferiu o golpe final. Drauzio, você acha mesmo que os problemas do Brasil acontecem apesar da cultura progressista ou por causa dela? Você acha que um país que destrói suas famílias, ataca suas tradições e criminaliza o mérito vai crescer? O estúdio ficou em silêncio absoluto. Nicolas continuou. Se o progressismo fosse a solução, os países que adotaram essas pautas estariam melhores. Mas o que a gente vê? A Europa com taxas recordes de criminalidade e colapso social. A América Latina sendo destruída pelo socialismo disfarçado de justiça social. O que vocês querem para o Brasil não é progresso, é decadência. O golpe final estava dado. Drauzio tentou sorrir, mas ficou visivelmente desconfortável. O debate havia sido encerrado da pior forma possível para ele. Nicolas dominou a narrativa do início ao fim. A plateia, que começou aplaudindo Drauzio, agora estava confusa, dividida, incerta. O controle do debate tinha escapado das mãos da esquerda. E a repercussão seria brutal. O debate mal havia terminado, mas a guerra de narrativas já havia começado. Os cortes mais explosivos começaram a circular antes mesmo do programa sair do ar. No Twitter, no YouTube, no Instagram, não se falava em outra coisa. Nicolas humilha Drauzio Varela em debate. O dia em que Drauzio perdeu o controle ao vivo. Médico tenta lacrar, mas leva a aula de Nicolas. O público foi à loucura. Os seguidores de Nicolas comemoravam a vitória, compartilhando os trechos mais impactantes e exaltando como ele desmontou cada argumento progressista sem medo. Mas a mídia não ficou parada. Jornais correram para tentar controlar os danos. Manchetes começaram a surgir com a mesma narrativa de sempre. Nicolas Ferreira espalha desinformação em debate com Drauzio.
Drauzio enfrenta discurso extremista em embate sobre saúde pública. Polêmico e inflexível, deputado gera revolta em programa de TV. Era a velha tática, tentar pintar Nicolas como vilão da história. Mas não funcionou. O público viu o que aconteceu. O Brasil inteiro viu um conservador enfrentar o progressismo de igual para igual, em pleno território inimigo, e sair vitorioso. E agora, eu quero saber de você, o que achou desse embate? Quem realmente saiu vitorioso nessa história? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!